em mim, porque há um tempo atrás eu trabalhava na Associação Comercial de Suzano e eu trabalho com consultoria. E eu já estava lá há 4 anos e alguma coisa já estava me desagradando devido a algumas condutas políticas da entidade. E eu estava dentro da igreja e aquilo me incomodava, e eu orava, eu falava, Senhor, não tem alguma coisa estranha aqui, eu não quero fazer parte disso. Vinham algumas propostas que não agradavam meu coração. E eu falei, pai, eu preciso de uma saída. E eu sempre trabalhei com projetos do Sebrae. Nisso surgiu um concurso, um processo seletivo. E aí eu falei, vou prestar. Mas aí quando eu abri o edital, eu falei, nossa, uma vaga? Não vai virar isso, né? Mas alguma coisa dizia pra mim, vai. E no dia que eu fui prestar esse concurso, foi muito engraçado que eu encontrei um colega meu que é do Sebrae também, que já estava dentro do Sebrae. E eu brinquei com ele, falei, é coisa, né? Uma vaga. Imagina, eu tenho que passar nessa primeira fase e tal. E a primeira fase realmente ela é totalmente eliminatória, ela tem conhecimentos gerais, português, tudo. E detalhe, esse edital saiu com 15 dias apenas antes da prova. E eu falei, vou por ir, né? Passei nessa fase também, já tinha sido uma fase documental, essa foi a segunda. Amém. Aí eu passei nessa fase e fui para uma fase prática. Cheguei lá, meu amigo também estava lá. Eu falei, a vaga não é minha, Deus. Por que eu estou aqui? Você vai fazer. Eu falei, mas não é minha. Sabe, aquilo já estava plantado no meu coração que... Só que ao mesmo tempo eu estava glorificando a Deus porque Ele era merecedor disso também, dessa vaga. E aí correu todo o processo. E no dia da minha entrevista no Sebrae, estava uma psicóloga de São Paulo e uma amiga aqui da casa mesmo. Fez várias perguntas e teve uma hora que ela perguntou assim para mim, Kátia, por que o Sebrae não te contrataria? Aí, gente, veio uma coisa tão natural no meu coração, eu falei assim, porque a vaga é do cônjuge, que era do rapaz, né? Mas como assim? Eu falei, gente, eu sei que a vaga é dele, eu vou estar aqui. Eu falei, eu dou glória a Deus por isso, né? Ele é merecedor disso. Eu falei, Kátia, mas você está concorrendo com ele. Eu falei, mas a vaga é dele, né? Eu vou fazer o quê? E saí, fui embora, fui contente. Realmente, 3 dias depois saiu o resultado. Esse meu amigo, né? Ele foi selecionado. Fiquei muito feliz por ele. E aí passou um tempinho, eu fui fazer uma palestra no Sebrae. E a nossa gerente, que na época era a Ana, ela veio, conversou comigo e falou, Katinha, é o seguinte, eu estou abrindo uma outra vaga e eu quero, né, o mesmo perfil e eu estou aproveitando o edital porque você também foi habilitada. E aí eu entrei no site, realmente tinha sido habilitada. Eu falei, que bom, né, Ana, legal, tal, isso aqui. Mas em quanto tempo, né? Falei, mais uns 2 meses. Quando foi no dia 29 de junho, na parte da manhã, eu recebi uma proposta da Associação Comercial de assumir um projeto. Não me agradava esse projeto. Eu fico até nervosa, só de falar. Então esse projeto não me agradava. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Né? Eu ia ter que me afastar muito do meu filho e me envolver com pessoas que não estavam deixando meu coração feliz. E aí, nesse dia, eu orei, liguei pra Ana, falei, Ana, é o seguinte, tem alguns projetos aqui que eu não quero assumir, porque eu vou assumir responsabilidade, o que eu faço? Ela falou, Kátia, mais uns 30 dias. Eu falei, então eu já estou protocolando minha carta de demissão. E daria 30 dias, daria 29 de julho, no dia do nosso seminário de libertação. Eu falei, Senhor, tem um propósito aí. Entreguei minha carta e no decorrer desse tempo eu fiquei ansiosa, esperando e tal. No dia 29 de julho foi meu último dia. No mês de julho foi um mês muito difícil, porque minha mãe ficou muito doente, acho que alguns de vocês sabem. Graças a Deus ela está bem melhor. E aí foi o meu último dia, eu falei, e agora? Não tinha respostas de lá também, liguei, ela falou, olha, vamos aguardar mais um tempinho, mas eu calculava para mim uns 5, 10 dias. Nisso, depois eu até falei para a Joyce, que eu sonhei com a Joyce, que o Samuel dizia para mim, Kátia, tá tranquilo, é seu, né? Eu falei, ai, tá bom, glória a Deus. Gente, passaram-se 2 meses disso. E eu costumo dizer que nesses 2 meses Deus assim entrou na minha vida varrendo tudo que vocês podem imaginar que estava de errado. Deus, eu me aprofundei muito no rever. Eu não entendia por que estava demorando tanto, mas Deus estava transformando o meu caráter, Deus estava mudando a minha história, Deus estava mudando a minha postura, me preparando para ir para esse novo trabalho, mas me preparando até para a vida, né? Nesse período eu fiz a minha ministração, nesse período eu ganhei um pai, eu ganhei uma mãe nova,
e veio assim para edificar e glorificar minha vida imensamente. E o negócio lá não saía. Eu falei, meu Deus, o que está demorando? E o Pedro vinha, orava, Ana Paula intercedia, e vamos fazer, vamos jejuar. Eu falei, e agora, né? Quando foi, há uns dias atrás, eu recebi um e-mail, esse e-mail me tocou muito, porque dizendo assim, você pode agir nisso. Eu falei, mas Deus, eu, né? Eu falei, vamos orar, vamos esperar. E depois nós tivemos uma terça-feira lá no Shop, eu conversei com o Pedro, que eu havia tido um sonho muito estranho. Tinha um crocodilo, um jacaré imenso, querendo me engolir, né? E eu ia, olha só o meu tamanho, segurando a boca de um jacaré. Eu segurava, enfiava ele dentro da água, né? E pedia, meu Deus, me socorre, e acordei com isso. E eu contei pro Pedro, aí nesse dia estava o Pedro, estava a Lu, minha amada ali, ó. Tava a Carol e tava o Thiago, e a Adriana também. E aí eu contei e tal, o Pedro orou, e a gente tava indo embora. Aí ele falou assim, nós vamos fazer um decreto, vamos escrever um decreto e vamos decretar a sua posse. Gente, a gente tava na porta da Conshop, mas eu falei assim, agora já! Vou chegar em casa meia-noite, mas vamos lá, né? Aí a Adriana, aí ele falou assim, é você, Adriana, que vai escrever. Adriana, eu escrevi o quê? Ah, escreve aí, escreve, não sei o quê. Nossa, né? E a gente lá escrevendo. Aí o Pedro falou assim, coloque aí, aí deu um nome imenso, quem vai assinar isso sou eu, porque eu sou de Deus, não sei o quê. Glória, né? Aí ele assinou, todo mundo assinou como testemunho, e eu lá olhando. Ele falou, agora, aí ele pegou o óleo dele, gente, porque o Pedro deve ter, né, estoque de óleo. Só que eu nunca vi, ele não tem. A gente vem assim, ele derrama, né? Nossa, aí ele vem e faz assim como eu falei, você vai colocar. Pra mim eu ia pôr só um dedinho lá, né? Ele encheu minha mão, eu falei, agora? O papel sumiu, assim, ó, tudo óleo, assim, o papel. Né? Eu falei, é meu, tal, tá ali. E fui embora pra casa feliz da vida, tal. Depois foi na quarta-feira, no dia seguinte era quarta-feira lá na torre. Falei pra ele, falei, olha Pedro, o jacaré sumiu, né? Morreu, sei lá o que aconteceu. Mas essa noite tinha um homem correndo atrás de mim com uma faca. E ele falava pra mim, eu quero papel, eu quero. E na realidade era uma escritura que ele queria. E eu corria, né? Eu falei, não. E ele corria atrás de mim com aquela faca, e eu dentro da água, e correr dentro da água com aquela dificuldade. E eu cheguei numa casa, tava minha tia me deu esse documento e falou assim, corre pro cartório, senão ele vai te pegar. Eu falei, meu Deus do céu, e eu corria. E aí cheguei em frente ao cartório, sentei assim, aí puxei o documento. Eu não lembro se faltava alguma coisa, ou eu tinha que entrar no cartório, mas eu acordei aí. Aí falei pro Pedro esse dia, né? Falei, Pedro, alguma coisa. Falei, vamos orar. E nesse dia ele pregou algo assim, que Deus, que tudo que nós temos é de Deus, né? Nosso carro, nossa casa, porque tudo que é material aqui vai ficar, né? E Deus havia me pedido algo, e de repente assim, sem tocar no assunto, veio muito forte, o Espírito Santo falou muito forte comigo naquele momento. E eu falei, Senhor, se é isso que eu tenho é do Senhor. E fui para casa. Não, antes disso eu conversei com o Pedro, contei sobre isso. Fui para casa e já fui agir em cima daquilo que Deus tinha pedido para mim. Eu peguei os papéis, já mandei o e-mail que eu tinha que mandar e acabou. Gente, 11 e pouco da noite. Aí eu mandei o e-mail e eu falei assim, esqueci de mandar tal coisa. Quando eu voltei pro Hotmail, estava enviando pelo Hotmail, entrou um e-mail da Ana. No mesmo momento, dizendo para mim, Kátia, deu tempo, porque ela estava saindo do Sebrae, né? Eu assinei a sua contratação. No mesmo momento. Eu assinei a sua contratação. Eu falei, meu Deus, mas era... Então assim, eu senti que Deus estava me pedindo algo só para poder liberar, né? E aí, isso foi na semana passada, e eu fiquei muito emocionada, até postei lá no Facebook, né? Glória a Deus. E o pessoal falou, Kátia, conta bem isso. Eu falei, gente, espera mais um pouquinho, que eu precisava de algo mais, né? Até nesse processo, teve um dia que eu estava tão nervosa que eu cheguei em casa brava. Gente, eu briguei com Deus aquele dia. Eu falei, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu faço isso. E nada, e não veio uma resposta. E eu estava muito brava. De repente, o celular tocou, era uma mensagem da Ana, dizendo, a vaga foi aprovada. Gente, foi um tapa na minha cara. Eu falei, Jesus perdoa. Na hora que eu ajoelhei, falei, não brigo mais. E aí nessa semana veio, quando ele me pediu aqui, quando ele colocou no meu coração que eu orei, naquela quarta-feira ele me deu a certeza, eu cumpri. E aí ele, né, ele não esperou para o dia seguinte. Né? Isso que mexeu muito comigo, é a forma que Deus age na nossa vida. Ele não esperou para o dia seguinte, 11h30 da noite, eu não podia esperar para o dia seguinte me falar, não. Parece que ele parou o mundo e falou assim, eu vou abençoar minha filha agora. Porque ela cumpriu o que eu pedi para ela,
porque ela conseguiu entender o que eu queria dela. E passou mais uma semana, eu fiquei assim, foi aprovada, já foi assinado, mas não vem, e o que eu faço? Quando foi sexta-feira, o RH me ligou e já pediu para levar a documentação, por isso que eu falei, 99%, mas é só a entrega da documentação mesmo, e eu acredito que logo eu vou contar para vocês que eu tô lá. Não, você já tá. Já tô lá. Mas assim, é um testemunho de dizer para vocês da forma que Deus age na nossa vida. Né? Podia falar assim, poxa, eu poderia ter saído há 2 meses atrás, mas eu não teria experimentado o que Deus fez na minha vida se não fosse por esse processo. Ele me tratou, realmente Ele me tratou. Ok? Bom, eu quero agradecer porque eu venho no Água desde o primeiro Água. E desde que começou a igreja, eu venho no culto Água. E todas as vezes que eu venho sozinha. E hoje, de uma forma especial, assim, às vezes todas as águas eu ouço o culto, a palavra de Deus, como eu queria que a minha família ouvisse, como eu queria que a minha família estivesse aqui. E hoje, de uma forma especial, eu consegui, a minha irmã veio comigo, a minha tia está aqui, e a Lu, que é lá de Curitiba, que veio fazer um trabalho no salão. Eu falei, tô indo para a igreja, a gente tem um culto de agradecimento, você não quer ir com a gente? Vai ter uma feijoada? Por favor. Eu falei, gente, que bênção, né? Hoje 4 pessoas, mais 3 pessoas vieram comigo. Glória a Deus. E eu queria agradecer, porque essa minha tia que está aqui, foi ela que me ensinou muita coisa. Quando eu tinha 12 anos, eu estava lá no salão enrolando os blocos para ela. Foi ela que me ensinou. Foi com ela lavar o cabelo das clientes no tanque. Eu pequenininha do lado ali, sabe, ajudando ela. E eu aprendi muito com ela. Ela que é a nossa mestre, ela começou tudo, ensinou eu, ensinou minha irmã. Eu queria agradecer também pela vida da minha irmã, que não é uma irmã. A minha irmã, na verdade eu venho descobrindo como ela é maravilhosa. Ela me dá tanto conselho, ela é mais nova que eu. Mas ela me dá tanto conselho, sabe? Eu vim pro Libertador porque eu trouxe ela, toda igreja que eu levo, ela não se encaixa na igreja. Eu vim pro Libertador, eu trouxe ela para eu poder entender que ela assim, olha que legal, me fala que aquela igreja é legal, vamos. E acabou que ela não vem e eu me lembrei na igreja. Mas eu queria dizer o quanto eu te amo. De novo ela puxa minha orelha, sabe? Hoje agora eu tô morando com a minha mãe, eu durmo do lado da cama dela. Sabe? Ela se tornou, quando ela era pequena, eu lembro dela magrinha, hoje ela se tornou uma mulher linda, sabe? Super profissional, muito melhor do que eu, sabe? Uma mulher de sucesso, sabe? Dizer o quanto eu te amo, não. Eu concordo, hein? Como você é maravilhosa. Já pegou. E eu quero agradecer pela Lu, que está aqui de Curitiba, que é um profissional maravilhoso. Estou muito feliz que você está aqui. Tá? Eu queria tanto pedindo para Deus você sentir essa alegria que a gente sente aqui nessa igreja. Você é muito bem-vindo, tá? E a minha tia também, hoje é para Mogi, venha o Libertador. Tá? Obrigada, gente. Samuel, quase que eu falei, você não vai, Samuel? Não, eu vou. A paz, irmãos. Amém. Amém. Eu ia falar pra você ir sentar. Ah, entendi. Bom, irmãos, meu testemunho tem a ver com o que falaram aqui. Falaram que eu tenho cara de criança, que a Joyce tem cara de bravo, não é isso?
Pode até parecer, né? Mas as aparências enganam, né? É isso que eu queria dizer. E quem conhece a Joyce, quem conhece sem dúvida, na presença de Deus. Quem conhece a Joyce sabe que essa força que ela tem serve para moldar nosso caráter, pelo menos na minha vida. Bom, mas em relação ao que eu ia dizer é o seguinte, eu fiquei muito feliz, eu fui num congresso em Porto Alegre e eu ganhei a passagem, ganhei o hotel, foi uma bênção. Mas em 2009, 2 anos atrás, alguns sabem que meu pai quase morreu num procedimento médico e ele ficou com pressão 4/0 na minha frente e teve um infarto terrível, um choque cardiogênico, ele quase foi. E na época a gente tinha tentado colocar alguns stents nele, que é uma molinha para dilatar as artérias do coração. E a melhor stent na época era da Johnson. Glória a Deus, irmão. Era. E era o stent mais famoso que tinha, um stent com fármaco e tal, e a gente precisava de 3 stents. E na época cada um custava R$12.000. E eu, por atuar na área, eu tinha falado com a representante, ela falou, vou conseguir para você. E eu queria colocar o melhor pro meu pai, né, gente? Óbvio, né? E a mulher, meio assim, enrolou, deu errado, não deu. E eu juro que eu fiquei com uma raiva daquela mulher, porque pensa, ela fala que ia dar uma coisa pro seu pai precisando de saúde, sabe? Nossa, eu fiquei assim. Mas aí o pessoal da Abbott, que é uma outra grande empresa, eu dou 3 stents, mais ou menos o mesmo valor. Deu um carro, na verdade, né? E eu queria contar um testemunho que eu fiquei assim, falei, olha como Deus, né? Eu estava no congresso, todos os trabalhos agora, todas as pesquisas estão mostrando que o stent que meu pai ganhou está sendo imbatível ganhando de todos aqueles que antigamente se achavam que eram os melhores da corda. Daí que Deus falou para mim, tá vendo, Sam? Às vezes a gente acha que é derrota, mas eu já sabia que o que ia no peito do seu pai ia ser o melhor, que ia ser mais imbatível. 2 anos depois só que eu fiz a vez. Então o que eu entendo, quando a gente vê as aparências, os resultados das aparências, isso aí foi uma brincadeira, mas às vezes pode parecer que seja uma coisa muito ruim que está acontecendo na nossa vida. Então isso só depois lá na frente a gente vai ver que foi o melhor que tinha. E Deus ministrou isso no meu coração. E falei, nossa Deus, eu sou grato, porque eu achava, era como se fosse a opção B, na verdade. Puxa, esse era o segundo melhor. Mas, na verdade era o melhor. Né? Então eu fiquei bem contente. Eu vou fazer com o pastor Pedro, que eu tenho aprendido com ele. E vou fazer um ato aqui. Queria chamar o Luiz. É você mesmo, Luiz? É você mesmo, pode vir aqui, Luiz. Você, vem rapidinho aqui. Vem aqui, Luiz. Ô, homem, eu vou mandar o Thiago te pegar aí, rapaz. Vem aqui. Eu tenho cara de criança e tô com esse tamanho todo. Eu falo pro Thiago aí, lógico. É o Luiz mesmo, ô homem. Pega uma Para de cozinhar, Luiz. Luiz. Eu queria saber o seguinte. Quem já foi em restaurante bom aqui? Hoje eu fui no restaurante. Quem já comeu num restaurante bom? Bom, né? Quem já comeu a comida da mãe? Aquela comida boa, né? E quem hoje comeu a comida maravilhosa? Então aqui eu dar uma gorjeta pro Luiz aqui. E esse ato, eu já tinha falado no meu coração, mesmo sem saber que ia ser tão boa a comida, mas eu convoco você a dar uma gorjeta pro Luiz. A gorjeta quer dizer o seguinte, você superou as expectativas, você me deixou de queixo aberto. Vamos ter que comprar mais Herbalife do Thiago e da Carol depois, né? Eu acho que eles fazem venda casada. Eles fazem o negócio, bom, aí o Thiago e a Carol depois, a gente vende mais, né? Investe. Mas por que isso, gente? É que o Thiago dá um pouquinho da cabeça. Tô aqui dentro. Só falar comigo, hein, gente? É isso aí, é uma benção. Então, irmãos, por que eu senti isso até? Deus me falou muito claro. Porque muitas vezes é aquela pessoa que menos aparece, não é verdade? Aquele pessoal que está lá. Minha mãe sempre falava, filho, se perguntarem que se tua mãe trabalha,
se ela trabalha fora, minha mãe muito sorrisa, fala que trabalha. Eu trabalho lá no quintal, trabalho na área, né? Porque a gente não tem 13º, não tem férias, então valorizar aquilo que às vezes não aparece. Que está lá, mas que realmente proporcionou para a gente um momento muito bom. Olha, eu comi a feijoada muito boa mesmo. Não é verdade? E ele está de jejum? Amém. Glória a Deus. Então eu queria que você, se você sentir no seu coração, quem não comeu bem aqui, não, eu vou dar. Nem que seja 10 centavos do teu bolso, mas eu falo para você dar a gorjeta para você honrar esse homem aqui. Amém? É isso aí, amados. Eu queria, última coisa, eu queria aproveitar o ensejo. Eu descobri uma fórmula nesse diário, que confessar pecado abre porta. É verdade. É terrível. Mas é uma bênção. Eu passo vergonha aqui e depois as bênçãos correm atrás de mim, irmãos. Amém. Mas eu vou contar Eu terminei minha residência, a última que eu fiz em 2009. E eu não estudei tanto quanto deveria na residência. Eu trabalhava muito, né? E a Joyce sempre falava pra mim, né? Estuda mais. Assim. E tinha uma prova no final da residência que eu precisava passar. Eu estudei mais ou menos, a Joyce orou tanto que eu passei, né? Enquanto eu estava fazendo a prova, ela estava entrando no manto, guerreando no termos. Ela estava lá guerreando e tal. Foi uma vez. Aí a outra, eu falei, eu estudei mais ou menos, a Joyce orou, a outra eu vou passar, né? Estudei 2 dias. Aí eu vi agora o testemunho da Rose, 2 dias, né? Agora, né? Tipo, beleza, né? Já tô dentro. Lê do engano. Deus falou, vou tratar teu caráter, porque tudo na minha vida vem muito fácil. Meu pai sempre proporcionou as coisas. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Muito mal acostumado, inclusive por Deus, era muito fácil. Eu orava assim, meia vez as coisas vinham. Era muito fácil. Samuel morava, gente. Era muito fácil. Ele falava, preciso de um emprego. 6 ligações uma atrás da outra. Era assim. Podia escolher. Era assim. Era uma coisa... Mas eu entendo que meu pai plantou muito, eu também acreditava muito fácil, não duvidava. Deus trabalhou isso muito claro no meu coração. Mas Deus também queria trabalhar a minha perseverança. Aí até casei com a Joyce, que é a pessoa mais perseverante que eu conheço, né? Ela e meu pai. É. Só que eu fui muito vagabundo nos outros anos, eu não estudava nada. No sentido de estudar para passar numa prova. Tive uma boa formação, mas tinha que estudar aquele detalhe do livro para passar na prova. E eu estudei mais ou menos. Então já tem 2 anos que eu estou prestando essa prova e não passei. E é uma grande vergonha profissional para mim. Uma grande vergonha os teus amigos já terem passado, já estarem caminhando, e você... A pessoa pergunta, ei Samuel, como é que tá eu? Estamos na bênção. Glória a Deus. Mas lá dentro aquela vergonha. É uma vergonha, né, gente? Fala aí, todo mundo da sua sala passa, você não passa. Você liga para um lá, pô, e aí, não, tá dando certo, já tô assim, já tô assado, já tá em outro nível. E Deus falou para mim que eu perdi esses 2 anos da minha vida, que já era para eu estar mais lá na frente. Esse ano eu me dispus um pouco mais, né? E a minha prova vai ser agora dia 30 de outubro. Eu tô morrendo de medo de não passar de novo. Todo mundo vai interceder já 30. Pastor Pedro, ora por mim passar essa prova, pelo amor de Deus. Rose, ora por mim passar a prova. Dia 30 de outubro, peço que vocês intercedam por mim. 2 dias o Senhor faz. Mas você está estudando? Amém. Tá. Essa... Aleluia! Eu já tenho uma Joyce na minha vida, irmão. Receba em nome de Já Jesus. tenho ela já. Cadê a Solange? Uma só já tá boa, Solange. Você falou que ela te confronta, eu moro com essa aqui. De tim pra tia de graça, é direto. Pô, tá lá no plantão. Nossa, Joia, eu tentando dar disfarçada. Não, e não sei o que, aqui trabalha bastante ela. Samuel, você tá enrolando o quê? Você não estudou, né? Eu... Me conhece, né? Cheia da mãe, eu falo, como é que Deus botou a mulher que me conhece? Que raiva, rapaz, não deixa. Sobrou por ela, ué. Aí eu, meu Deus do céu, né? Não, Joia, você não sabe, eu falei de Jesus, amém, Samuel, mas você pode falar de Jesus, amém, e voltar para estudar. Cara, terrível, ela não dá, né? Não deixa daquela, não deixa. Ô glória, né? E... Saindo daqui vai estudar. Amém. Ai, Jesus. Ele pediu pra eu orar, eu falei, eu não
Aí tô indo. Mas eu vejo que tudo isso é realmente Deus tratar nosso caráter, né, irmãos? E vai ser dia 30, no domingo seguinte, eu vou estar em nome de Jesus antecedendo que eu passei uma prova. Amém. Isso é um gigante aí que eu quero vencer. Vai ter churras. Quero vencer. Luiz. E cadê o Beto? Tá aqui, ó. O Beto aí. Vem aqui, Betão, vem aqui. Tava todo tímido ali, né? Eu queria honrar a vida do Beto. Já chorei umas 5 vezes. O Beto, todo mundo sempre falou da fé que ele tem. Isso tem impactado a minha vida e a vida da Joyce. É um grande homem mesmo. Ele tem se mostrado mais que isso um grande amigo. Ele tem dado muito do tempo dele para procurar minha casa com a Joyce. Que é um sonho nosso. E não está ganhando nada para isso. Corretor que vem de casa e não ganha nada. O Beto. Tem muita bênção. Ele não ganha do lado, mas sem sombra de dúvida ele é mais que vencedor. Muito mais que dinheiro. Mas eu queria honrar, assim, porque a Bíblia fala, honra quem merece honra. E tem ministrado muito. Eu e a Joyce, a gente abençoa pessoas também. Somos uma bênção, é verdade. Mas quando a gente recebe, a gente fica também a gente fica constrangido com o amor. Eu queria honrar a vida do Beto, porque ele tem se mostrado essa pessoa que tem dado do tempo dele. E o tempo dele é o tempo nosso, coisa mais importante que não volta, né? E também tenho visto, assim, às vezes a gente vai numa casa, não deu certo, mas que bom, deu pra gente falar de Jesus para aquela pessoa, né? E isso tem impactado tanto a minha vida que eu voltei a falar de Jesus para as pessoas. E eu fazia muito tempo que eu não falava. Eu voltei dessa viagem de Porto Alegre, eu estava lembrando, falei, não posso perder tempo mais. O pessoal está falando de Jesus, o Beto, a turma toda, esses crentes novos aí, o Éder, a Jesus, eles estão passando na nossa frente, não posso ficar para trás não, rapaz. Que é isso, nasci em berço evangélico, sou crente, rapaz, não. Que é isso, só o Thiago não testemunha, cara, não, tá amarrado isso aí, eu vou estar na frente isso aí de novo. Aí não tive dúvida. Eu não tive dúvida, ó o Bidinegro chegando aí. Eu não tive dúvida, tava lá no avião, lembrei deles ao Espírito Santo. Você tem que ser como eles também, amém. Já virei para um lá, tava aqui na igreja, estava de cuidar, já orando. O outro do meu lado já aceitou Jesus, os dois médicos. Eu falei, glória a Deus. Então, irmãos, eu crente velho, já evangelizei os dois do lado. Nossa, que bênção. Como já era crente há quanto tempo, irmãos? Um estava precisando uma resposta, a gente já orou, explicando, fala primeiro para da direita. Falei, depois o da segunda já aceitou Jesus. Eu falei, a gente não pode perder tempo. Como foi falado aqui, as pedras preciosas de Deus são as vidas. Enquanto a gente está se preocupando com as coisas de Deus, Deus está se preocupando com as nossas coisas. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, estudar para a prova, etc. Mas eu creio que quando a gente põe as coisas de Deus como prioridade, as coisas vão. Amém? Vocês vão ver o Betão aqui subindo cada vez mais, porque eu tenho visto ele e tantos outros aqui, colocando, Carol também, poderia falar vários aqui, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. É isso aí, glória a Deus. E o homem chora também, esse negócio que o homem não chora aí é mó malera, ele chora mesmo. Na verdade, não sou tão uma bênção assim. É que eu aprendi que as coisas só acontecem na minha vida quando eu esqueço tudo e faço as coisas de Deus. Quando eu começo a ajudar alguém, e aí tudo que eu estava esperando, trabalhando igual louco, acontece, sem eu fazer nada. Então, quando eu nem era convertido, eu tinha um coração assim que eu sempre queria estar ajudando alguém. Sempre naquela bagunça, na zoada, mas eu sempre queria estar ajudando alguém. Se um amigo me ligava de madrugada, eu ia na casa dele, conversava, e nem Deus, assim, raramente eu falava. Então, depois que eu me converti, passou um tempo, eu senti que isso estava meio que morto dentro de mim, assim. Eu tinha amor pelas pessoas, mas não se comparava como era antes. E eu comecei a orar porque eu falei, não é possível, agora que eu tenho que
e glorificar o nome daquele que é do único que é digno de eu estar vivo hoje, eu não tenho isso dentro do meu coração. Então eu comecei a orar e pedir para Deus. E assim, é maravilhoso, né? Eu falei, então toma uma porçãozinha, pelo menos umas 3 vezes mais do que você tinha. Então assim, é um prazer para mim estar ajudando eles a realizarem o sonho deles. E é isso, eu aprendi bastante. As coisas acontecem quando a gente descansa e faz a obra de Deus mesmo. Então é isso aí. Obrigado a você, Samuel, Joyce, que me ensinam bastante. Gente, desculpa que eu tenho delay, assim, eu sinto as coisas, eu tenho que pensar no que eu tô sentindo, assim, tô me reeducando. Assim, a Danusa veio me pedir perdão, claro, tá liberado. Não pensem que eu era, tipo, ovelhinha e ela era ruim. Eu era ruim também. Então, se ela me pediu perdão, eu também tenho que pedir muito perdão, porque eu sei que eu não era flor, né? Se cheirasse. Era terrível nessa terra também, né? E me salvou, graças a Deus. Eu também tenho que te pedir perdão, você é uma bênção. E você foi muito usada por Deus. Agora, eu tava numa dificuldade essa semana, tava precisando de uma grana, sabe? Pra arrumar umas coisas, meu carro não tá bom. E aí, a hora que eu começava a orar nisso, aí eu falava, não, eu vou descansar em Deus. Eu vou descansar em Deus, eu não vou mais pensar nisso, Jesus, porque eu mesmo não tenho de onde, né? Não tenho o que fazer. Daí esses dias eu tava dirigindo e pensando no dia ágape. Aí me veio uma coisa no coração, eu falei assim, Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai usar alguém no dia ágape pra me dar a quantia que eu preciso. Eu tinha certeza, mas eu cheguei aqui, eu tinha esquecido, não fiquei aquela, cadê, né? Eu tinha esquecido. E aí quando aconteceu tudo isso, eu falei assim, Deus, cara, né? Obrigada, Jesus, eu tava precisando mesmo. E você foi tremendamente usada, tanto para me abençoar financeiramente, como emocionalmente. Foi muito importante o que aconteceu aqui. E eu também queria te pedir perdão. E eu te amo, você é linda. Amém. Benção. Tá frio aí, né? Então é só se apertar que esquenta, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa, queridos? Amém. Vamos fazer um louvor então. E a gente vai deixar um espaço aberto se você quiser ofertar na igreja, né? Às vezes até trazer o seu dízimo, a gente também... Aqui é como se fosse um culto também, né? Então tem, acho que, envelope nas cadeiras. Se você quiser ofertar, queria chamar a equipe do louvor. Se você quiser ofertar na vida do Luiz também, e talvez na minha vida também. Eventualmente. Ou na vida de qualquer outra pessoa. Quero que você fique livre, tá? Amém? Vamos colocar em pé? Aleluia. O envelope pela fé. Não. Ah, dentro aqui não. Obrigado. Olha, bonita.
Ele é adorável.